Sejam bem-vindos de volta, programadores JavaScript. Agora vamos estudar o switch, que é a nossa outra estrutura condicional JavaScript. O switch, ele também permite, assim como a declaração if-else, a estrutura if-else, permite também a você realizar testes e executar operações caso uma determinada expressão seja avaliada como verdadeira. A vantagem aqui do switch se dá quando nós estamos fazendo uma única e uma mesma avaliação, né, para comparar com vários valores diferentes. Então, por exemplo, aqui na declaração switch, eu informo também a minha expressão. Mas eu comparo esta expressão, ou o resultado, ou o valor dessa expressão, com cada um dos casos que eu tenho dentro da minha declaração switch. Então, a minha declaração switch, ela se dá com uma expressão e, em seguida, eu coloco os casos de comparação. Então, se o sexo for igual a M, eu executo esta operação. Se eu quiser parar com as avaliações, eu coloco a palavra-chave break. Se ele não entrar nessa avaliação, ele passa para a segunda avaliação e compara o sexo com esse valor f. Se essa avaliação for verdadeira, ele emite essa mensagem de alerta, fêmea. E se eu quiser parar as minhas avaliações nesse ponto, coloco aqui a palavra-chave break. Se ele não entrar em nenhuma das possíveis situações aqui previstas dentro do switch, nós temos a possibilidade de utilizar a palavra-chave default, que é o equivalente ao else do if. Então, se nós quiséssemos montar essa mesma estrutura de avaliação, né, com if-else, eu poderia criar dessa maneira. Então, eu verificaria aqui, se o sexo for igual a M, executa essa operação. Se o sexo for igual a F, executo essa operação. Se não, executo esta. Agora, percebam aqui que em todas as minhas avaliações, eu preciso, de novo, trazer a variável e realizar a comparação com o valor daquele meu caso, né? Enquanto que aqui não. Eu só trago a variável para o switch, que é onde eu tenho aqui a minha expressão, e nos casos eu só tenho o valor que deve ser comparado àquela expressão do switch. Então, vamos ver aqui o resultado. Se o sexo é igual a M, macho. Se for igual a I, indefinido. Nós podemos suprimir aqui o default, né? Seria a mesma coisa de colocar um if sem o else, né? E também podemos suprimir o break. Vamos ver uma situação onde a gente pode querer suprimir o break. Eu montei aqui um outro script. E vamos colocar esse script aqui para avaliar. Então, o que é que nós estamos fazendo nesse script? Né? Estamos avaliando qual é a tecnologia que está sendo informada. Se nós colocarmos aqui a linguagem Java, por exemplo, dentro do caso Java, né, dentro desse case, ele não executa nenhuma operação, mas ele continua avaliando. Ele entrou dentro de Java, vai executar o C, vai executar o JavaScript, vai entrar dentro de C e vai executar a mensagem de alerta, porque eu não brequei aqui essa avaliação. Vamos ver aqui o resultado. Então, é uma linguagem de programação. Se nós colocarmos aqui JavaScript, ele também vai avaliar como uma linguagem de programação. Agora, eu poderia colocar aqui, por exemplo, o PostgreSQL, que é um banco de dados. Ou poderia colocar aqui Zop. E aí é uma tecnologia não conhecida.
Então, estas são as formas que nós temos de utilizar a estrutura, né, condicional aqui, switch. Então, essas são as duas principais estruturas condicionais que nós temos na linguagem JavaScript. E são as estruturas que vamos utilizar para fazer avaliações e executar uma operação caso essa avaliação seja positiva, né? São com essas estruturas que a gente quebra o fluxo natural aqui de um script. Porque uma vez que entrou nessa condição, nós podemos executar o script, mas também podemos pular esse script, caso a condição não seja avaliada como verdadeira, e continuar a execução do script após o bloco, né, dessa declaração condicional, dessa estrutura condicional. Tá? Então, na próxima aula, vamos continuar vendo outras estruturas também, né? Na próxima aula agora, nós vamos já fazer um exercício complementando aqui o nosso conhecimento que nós adquirimos aqui das estruturas condicionais, né? Melhorando aquele exercício do cálculo do índice de massa corporal. Nos vemos na próxima aula, pessoal!